Olá pessoal! Esse vídeo foi produzido para ser vinculado dentro das programações da Jornada do Patrimônio 2020, que tem como lema Nossa Cidade, Nossas Memórias. É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, do Departamento de Patrimônio Histórico, DPH, e que visa valorizar e dar visibilidade à história da capital paulistana. Este material em específico tem como objetivo apresentar ao máximo os aspectos históricos daquele que foi considerado pela Câmara de São Paulo, lá no século XVIII, como o homem da paz e da caridade. Já nas comemorações do 4º centenário da capital, ele ganhou o título de Bandeirante de Cristo. Estamos falando do franciscano Antônio Galvão de França, em religião Frei Antônio de Santana Galvão, e que destacaremos aqui a sua presença de 60 anos vividos na cidade de São Paulo. Os dados que nós vamos fornecer, as nossas fontes biográficas, se baseiam basicamente na obra intitulada Frei Antônio de Santana Galvão. Trata-se de uma coletânea comentada do material apresentado em Roma para a Congregação da Causa dos Santos, que foi responsável por dar andamento ao processo de canonização no ano de 1993, e que teve como organizador os postuladores da causa naquela época, Frei Cristóforo Bove e a irmã Célia Cadorim. Também reiteramos e tiramos alguns materiais, algumas informações do livro Frei Galvão, Bandeirante de Cristo, da monja e escritora do Mosteiro da Luz, cujo pseudônimo era Maristela, que produziu sua obra para as festas dos 400 anos de fundação de São Paulo. Eu espero que vocês gostem e que os conteúdos aqui apresentados sejam válidos para cada um de nós. Vamos lá? O menino nasceu na cidade de Guaratinguetá, terra das garças brancas em Tupi-Guarani, que fica no Vale do Paraíba, lá no ano de 1739. Na época, a então vila de Santo Antônio de Guaratinguetá era uma importante vila do Vale. Eu digo importante porque ela era o caminho para quem ia para as bandas das Minas Gerais em busca do ouro, ou quem passava pela rota Rio-São Paulo. Foi inclusive nessa mesma região que alguns anos antes, em 1717, 3 pescadores encontraram nas águas do Rio Paraíba, na área chamada de Porto Itaguaçu, uma pequena imagem da Virgem da Conceição, em terracota enegrecida, que passou a ser chamado de Nossa Senhora Aparecida. Frei Galvão, Antônio Galvão, era filho de pai português e mãe brasileira. O pai, aliás, era o capitão mor, ou seja, o representante militar da coroa naquela vila. Por isso mesmo, o menino, ainda muito jovem, é mandado a Belém da Cachoeira, uma cidade baiana, que abrigava um dos únicos internatos para estudos em terras coloniais naquela época. Lá ele permaneceu por 6 anos para completar seus estudos junto ao Colégio dos Jesuítas. Com a morte da mãe e as crescentes pressões sobre os jesuítas lá em Portugal e aqui no Brasil, o jovem estudante regressa a Guaratinguetá. Na verdade, o pai já sabia que não daria para continuar estudando com os padres da Companhia de Jesus devido aos problemas políticos, principalmente as imposições do Marquês de Pombal. Tendo manifestado o desejo de continuar os estudos, agora já para a vida religiosa, ele ingressa então no convento de Santa Clara, dos franciscanos em Taubaté, que fica pertinho de Guaratinguetá. Os estudos seguem depois em Cachoeiro do Macacu, no Rio de Janeiro, onde ele recebe o hábito como religioso franciscano em 1760. 2 anos depois, é ordenado padre e sacerdote no convento de Santo Antônio, na capital do Rio de Janeiro, hoje Largo da Carioca. O jovem contava na ocasião com pouco mais de 20 anos. O jovem se ordena padre no Rio de Janeiro e, depois de ordenado como sacerdote, passa por sua cidade natal, o caminho para São Paulo, Guaratinguetá, celebra a sua primeira missa na Catedral de Santo Antônio, a Catedral Santo Antônio de Guaratinguetá. Continua sua viagem e chega em São Paulo em 1762
para completar os estudos de filosofia e teologia, naquele que era o maior convento da cidade na época, o convento de São Francisco e São Domingos. Nós já encontramos matriculado Frei Galvão no curso de filosofia do convento em 24 de julho de 1762. Aliás, esse espaço funcionou como casa de estudos, a Igreja de São Francisco, até 1818. Na época, vivia o seu período áureo como uma casa de formação para estudantes franciscanos e chegou a abrigar mais de 100 religiosos. Contudo, o contexto social sob a liderança do Marquês de Pombal, como já falei, lá nas terras lusitanas, foi para a Igreja do Padroado o início do declínio numérico dos religiosos na colônia. Inclusive, poucos anos antes da chegada de Frei Galvão aqui na cidade de São Paulo, em 1759, os jesuítas serão expulsos do Brasil e os franciscanos e outros religiosos, beneditinos, carmelitas, começarão a sofrer as pressões do governo. A vida de Frei Galvão na cidade está marcada por este contexto social contrário aos religiosos e recheado de ideias iluministas que chegavam da Europa. É nesse mesmo convento que em 9 de novembro de 1766, 4 anos depois de ter chegado, ele fará a sua consagração como filho e escravo perpétuo da Virgem Imaculada. Aliás, consagrar-se a Maria como escravo não foi uma ideia do Frei Galvão, haja visto que essa devoção havia nascido séculos antes na Espanha em um convento das monjas concepcionistas, muito divulgado nos séculos seguintes pelos franciscanos espanhóis. O mais novo escravo de Maria da capital paulistana com certeza conhecia essa devoção. E é baseada nela que o jovem sacerdote irá recorrer quando um fiel o procura com problemas renais. Em um pequeno pedaço de papel, ele vai escrever uma invocação à Virgem Maria. Manda o fiel tomar com fé e devoção que o mesmo seria curado. Aquele pedacinho de papel com a oração à Virgem Maria ficou conhecido como as Pílulas de Frei Galvão, que podem até hoje ser obtidas para quem visita o Mosteiro da Luz. Eu gostaria de destacar aqui algumas nomeações e cargos que Frei Galvão assumiu ainda jovem, logo nos primeiros anos que chegou na cidade de São Paulo. Nos 10 primeiros anos, Frei Galvão assumiu muitos cargos, foi nomeado para muitas funções no convento de São Francisco e na cidade. O primeiro deles foi como porteiro do convento em 3 mandatos: 23 de julho de 1768, 27 de janeiro de 1770 e 30 de janeiro de 1773. A portaria dos conventos era considerada e estimada como o ponto-chave mais importante onde os religiosos entravam em contato com a população da cidade, de um modo geral. Por isso, confiava-se a portaria normalmente a sacerdotes prudentes e de sólida conduta religiosa. Frei Galvão foi também membro da Academia dos Felizes, no dia 25 de agosto de 1770. Era chamada e foi chamada de Sessão Literária Solene, convocada pelo Morgado de Mateus, o governador da capitania, o Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão. Foi a primeira academia de letras em terras paulistanas. Dela participou o Frei Galvão, que apresentou 16 peças, todas elas em latim, bem como boa parte dos intelectuais e os clérigos da cidade. Uma outra função importantíssima foi a de confessor das recolhidas do recolhimento de Santa Teresa. Não temos precisão sobre a data, mas muito provavelmente entre os anos de 69 e 70, cargo que ele exerceu até a fundação do Recolhimento da Luz. Aliás, foi do Recolhimento de Santa Teresa que saiu a madre fundadora do Recolhimento da Luz, a Madre Helena Maria do Espírito Santo. Uma outra função importante
é a de comissário da Venerável Ordem Terceira de São Paulo, nomeado no dia 9 de agosto de 1776. Um cargo que ele ocupou por vários anos, de 1776 a 1799, a mesma época em que ele orientava o recolhimento da luz e se empenhava em levar avante a construção do novo local, a moradia das recolhidas e a construção da sua igreja. Gostaria de falar agora da maior empreitada de Frei Galvão na cidade de São Paulo. A construção do recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Luz. Existia já um primeiro recolhimento na cidade, que é o recolhimento de Santa Teresa, fundado em 1685 e que estava de pé até início do século XX. Era de orientação carmelitana e ficava próximo ao convento daqueles religiosos, na antiga Rua do Carmo, bem no centro de São Paulo. Revitalizado pelo primeiro bispo a partir de 1745, foi por muitos anos o único espaço para acolher consagradas ou filhas, esposas e escravas de senhores na São Paulo colonial. Aliás, os recolhimentos em São Paulo eram, esse de Santa Teresa e depois o recolhimento da Luz, eram locais de acolher as mulheres dos senhores quando eles viajavam, ou as mulheres também que queriam viver uma vida religiosa mais restrita. Os conventos femininos não existiam na cidade, aliás, eram inclusive proibidos de se construir porque a cidade de São Paulo tinha poucas mulheres. Esse fato é atribuído, então, à escassez de mulheres brancas na vila de São Paulo de Piratininga. Nesse espaço, na condição de confessor das recolhidas, Frei Galvão irá conhecer a irmã, a madre Helena Maria do Espírito Santo, que lhe confessa ter visto em sonho Nosso Senhor Jesus, lhe pedindo para fundar um outro recolhimento na cidade. Depois de muito hesitar, consultar outros religiosos, outros sacerdotes e também pedir tempo para a irmã, o confessor aceita o desafio. Era preciso, contudo, fazer o pedido à fundação de um novo recolhimento ao rei lá em Portugal e ao seu secretário de Estado, o famoso, famigerado Marquês de Pombal. O que se sabe é que a autorização oficial para a fundação, para a construção de um novo recolhimento, jamais chegaria à capitania de São Paulo. Contudo, sob a alegação de que o espaço não seria uma casa de religiosas, mas sim um lugar de retiro e recolhimento, o pedido é feito ao governador-geral, que lhes dá autorização. Era o Morgado de Mateus. No Natal de 1773, a madre Helena Maria receberá a informação oficial. A primeira comunidade do recolhimento é instalada em 2 de fevereiro de 1774, com a profissão religiosa da fundadora, a Madre Helena, realizada no convento de São Francisco. E o nome escolhido para o lugar, Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, o Recolhimento da Luz, que se destacaria a partir de então por sua devoção à Imaculada Conceição de Maria. O que não era de se esperar era que um ano depois, em 1775, morreria a Madre Helena Maria e o recolhimento ficaria sob o cuidado total do Frei Galvão. Nesse ano também, com a saída do piedoso Morgado de Mateus e a chegada de outro capitão-geral para a cidade, o recolhimento seria fechado por pouco mais de um mês. A pressão da população, a exigência da reabertura chegaram ao Rio de Janeiro, que mandou reabrir o espaço. Em 1788, é inaugurada uma nova ala para as recolhidas, e em 15 de agosto de 1802 é inaugurada a igreja. O frei Adalberto Wortmann, que é um grande historiador dos franciscanos em São Paulo, vai mesmo dizer que o Recolhimento da Luz é obra exclusiva da vontade de Frei Galvão, construído a duras penas em uma época de extrema pobreza na capital. Para as obras, o religioso esmolou durante anos por toda a capitania, por outras capitanias também, chegando ao Rio de Janeiro, a extremos do Rio de Janeiro
e ao Paraná. Ao morrer, em 1822, Frei Galvão não viria as obras da torre da igreja concluídas. Ele não chegou a ver a torre pronta. O recolhimento só será chamado de mosteiro em 1929, quando as Irmãs da Imaculada Conceição, as monjas concepcionistas, passarão a viver definitivamente como as Irmãs do Mosteiro da Luz. O recolhimento foi visitado também por Dom Pedro II, em 1846, e pela Princesa Isabel, em 1885. A vida de Frei Galvão na cidade também não foi tão fácil assim. Por algumas vezes, ele foi degredado da cidade e outras vezes tentaram transferi-lo, como acontece com todos os religiosos. Um dos primeiros dele, o degredo obrigatório imposto pelo capitão-geral Martim Lopes Lobo Saldanha, que foi colocado sob Frei Galvão, porque ele se envolveu na defesa do soldado Caetaninho, que apesar das intervenções, foi condenado à pena capital, após se envolver em uma briga com o filho do dito capitão. À saída do religioso da cidade, quando ele estava se preparando para ir embora, a Câmara Municipal de São Paulo se reuniu, se opôs, bem como uma parte da população que fez protestos em frente à casa do Saldanha. A sentença seria revogada e Frei Galvão voltaria para o convento de São Francisco. Também foi nomeado presidente e mestre dos noviços do convento de São Boaventura de Macacu, na capitania do Rio de Janeiro, em 6 de outubro de 1781. A carta de nomeação foi retida pelo bispo diocesano, o Dom Frei Manuel da Ressurreição, impedindo que Frei Galvão partisse para o Rio de Janeiro para cumprir a sua missão. Também foi nomeado guardião do convento de São Francisco, da capital. Foi eleito para o cargo no dia 24 de março de 1798, o que causou espanto para as recolhidas da luz. A questão era que, como guardião, as suas funções impediriam uma assistência mais direta às recolhidas, bem como a continuidade das obras do mosteiro. Intervém em favor do Frei Galvão, de novo, o bispo diocesano, que também era franciscano, e a Câmara Municipal. O mandato terminaria pouco mais de um ano depois, em 28 de setembro de 1799. Pouco mais de um ano, seria novamente eleito guardião do mesmo convento, lá em 1801. Também foi eleito definidor, em setembro de 1802, para o capítulo provincial dos franciscanos no Rio de Janeiro. Também visitador do convento de São Luís, em Itu, em 29 de outubro de 1804. E presidente do capítulo provincial, em 1808, uma função que ele renunciou porque já não tinha mais condições de saúde. Já estamos no finalzinho da vida desse homem, ou desse santo homem, ou desse homem santo, e só quando as forças diminuídas lhe impossibilitaram a caminhada diária que ele fazia entre o convento de São Francisco e o recolhimento da luz, chegou ao ponto de fazer diariamente o caminho do convento de São Francisco até o da Luz, no Campo do Guaré, embora a descida da Figueira de São Bento estivesse melhorada com a feitura de uma rua, chamou-se primeiramente de Miguel Carlos, depois de Constituição e finalmente, até hoje, a Rua Florencio de Abreu. Quando ele não podia mais fazer esse percurso, ele obteve então a licença do superior, o guardião do convento, e do próprio bispo, de permanecer morando nas dependências da sua obra, onde ele ficaria até a morte. Passou a morar num quartinho contíguo ao recolhimento, lugar muito ruim, de chão de terra, situado no local onde hoje está o locutório das irmãs, bem no fundo da igreja. Morreu naquele pequeno quarto às 10 horas da manhã do dia 23 de dezembro de 1822, alguns meses depois da independência do Brasil, assistido pelo guardião do convento, por outros religiosos e também por clérigos da cidade. Haviam-se passado alguns meses
da nossa independência, e este paulista, que havia acompanhado toda a história de perto, morria no alto de seus mais de 80 anos de idade. Quando o guardião, segundo o costume do lugar, queria levar o corpo para ser sepultado no convento de São Francisco, as irmãs, os moradores da Luz, pediram para o bispo Dom Mateus a graça dele ser enterrado ali mesmo, na igreja do recolhimento, que ele tinha construído e no qual ele gastou quase todas as forças da sua vida e viveu os últimos dias. O bispo, o guardião, consentiram e na tarde daquele mesmo dia ele foi sepultado na Capela Mor do Recolhimento da Luz, onde os seus restos mortais repousam em túmulo perpétuo, até hoje, no altar do Grande Mosteiro. Em 2022, se completarão 200 anos da sua morte. E quem quiser visitar o túmulo de Frei Galvão, quem quiser visitar as irmãs, quem quiser visitar o Recolhimento da Luz, ele fica na Avenida Tiradentes, tem uma estação de metrô muito próximo, fica ao lado do batalhão Tobias de Aguiar, da Rota. Quem se sentir à vontade também para pedir as pílulas, as irmãs estão sempre lá para acolher cada um que quiser conhecer mais de perto essa obra do patrimônio histórico barroco da cidade de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da vida desse paulista, na verdade, paulista, mais paulistano do que nunca, e espero que esse vídeo também possa ter trazido para cada um de vocês mais instruções e mais história desse grande homem da cidade. Um grande abraço.